Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com os Conselhos Seccionais da OAB dos Estados do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e por sua Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia, realizam a live da OAB pela Democracia, com os presidentes das seccionais da região Centro-Oeste. Anunciamos a mesa virtual de abertura, que será presidida pelo secretário-geral adjunto e representante da região Centro-Oeste na diretoria da OAB Nacional, Dr. Ari Raguiante Neto. O presidente da OAB do Distrito Federal, Dr. Délio Lins e Silva. O presidente da OAB de Goiás, Dr. Lúcio Flávio Siqueira de Paiva. O presidente da OAB de Mato Grosso, Dr. Leonardo Campos. O presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, Dr. Mansur Elias Carmuche. E o presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia do Conselho Federal da OAB, Dr. Nabor Bulhões. Para a abertura dos trabalhos, passamos a palavra para o secretário-geral adjunto e representante da região Centro-Oeste, Dr. Ari Raguiante Neto. Muito bom dia a todos que nos assistem. Muito bom dia aos queridos e estimados presidentes de Ordem dos Advogados do Brasil, da região Centro-Oeste, Dr. Délio Lins e Silva, pelo Distrito Federal, Dr. Lúcio Flávio, por Goiás, Dr. Leonardo Campos, por Mato Grosso, e o meu querido e estimado presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, Mansur Elias Carmuche. Quero cumprimentar a advocacia do Centro-Oeste em nome dessas lideranças. Quero também, ao mesmo tempo, agradecer a disposição e o empenho extraordinário do presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia do Conselho Federal da OAB, o nosso festejado doutor Nabor Bulhões. Muito obrigado, doutor Nabor Bulhões, por essa rodada de debate live OAB Democracia, que vai contemplar as nossas lideranças do Centro-Oeste, para que nós possamos, num processo de aprimoramento da nossa instituição, dar uma contribuição para o Brasil sobre esse tema que hoje é tão atual, democracia. Portanto, sejam todos bem-vindos. Em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, agradeço ao doutor Nabor Bulhões e a essas 4 lideranças do Centro-Oeste pela oportunidade de, comigo e com este público que está conosco, poder debater um tema de tamanha relevância neste domingo. Agradecemos as palavras de abertura do secretário-geral adjunto e representante da região Centro-Oeste na diretoria do Conselho Federal da OAB, Dr. Ari Raguiante Neto, e passamos a palavra ao presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia, Dr. Nabor Bulhões, para sua saudação. Presidente da mesa virtual, secretário-geral adjunto do Conselho Federal da OAB, Dr. Ari Raguiante Neto, que é também representante, líder da região Centro-Oeste, podemos dizer assim, meus eminentes colegas, advogados e presidentes das seccionais da região, Délio Lins e Silva, Mansur, Lúcio Flávio e Leonardo Campos. Queremos fazer uma saudação especial ao nosso eminente presidente do Conselho Federal, liderança maior da advocacia brasileira, que é o nosso Felipe Santa Cruz. Eminente presidente Ari, presidente da nossa mesa virtual, a Ordem tem historicamente demonstrado a sua grande capacidade de mobilização. Um exemplo notável disso é o que ocorreu recentemente, quando a Ordem promoveu um congresso digital para discutir os efeitos jurídicos e sociais da pandemia. Ao assim proceder, a Ordem demonstrou que fez mais do que discutir os efeitos sociais e jurídicos da pandemia. A Ordem conseguiu estabelecer um notável diálogo com a sociedade brasileira e suas instituições,
realizou o maior evento jurídico planetário de que se tem notícia. Mais de 600 conferencistas de diferentes áreas do conhecimento humano tiveram a oportunidade de expor suas ideias e de debater com os advogados a realidade brasileira em sua dupla dimensão, política e jurídica. Essa capacidade de mobilização da ordem é uma capacidade histórica. Nós estamos a encerrar esta semana, a Semana do Advogado, que pode ser definida sem ufanismo como sendo a Semana da Democracia Brasileira. A história da advocacia é a história da democracia brasileira. A história da advocacia é a história de uma luta permanente por um sistema de liberdades que se revele na igualdade. É isso que a ordem tem feito historicamente. Outro exemplo notável está exatamente na história do advogado ao longo da experiência brasileira. Presidente Ari, como eu dizia, nós estamos a encerrar a Semana do Advogado, que é a Semana da Democracia. Isso nos leva ao passado, para verificar rapidamente de que forma o advogado se inseriu no âmbito da sociedade brasileira, deixando uma marca indelével de luta pela democracia. Brasil independente precisava formar uma consciência jurídica e formar intelectuais para dirigir os rumos do país. Essa foi a concepção de um notável brasileiro, em tese nascido português, porque nascido na época colonial, mas nascido no Brasil, que foi o Visconde de São Leopoldo, José Feliciano Fernandes Pinheiro. O Visconde de São Leopoldo teve a concepção de que, desvinculado do jugo português, o Brasil precisava desenvolver uma consciência nacional. E essa foi a ideia que o levou a propugnar e a conseguir com que Dom Pedro criasse os cursos jurídicos no Brasil, um em Olinda e outro em São Paulo. O de Olinda se transformou na Faculdade de Direito do Recife e o de São Paulo na famosa Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Mas o que isso significou para a experiência brasileira? Isso significou um notável avanço na luta pela democracia, ou pelo estabelecimento de um regime democrático no país. Prova disto é que Rui Barbosa iniciou seus estudos na Faculdade de Direito do Recife e os terminou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, vejam bem como a concepção do Visconde Leopoldo foi verdadeiramente extraordinária. Rui Barbosa, o construtor da República e o patrono da advocacia brasileira, se formou nos dois núcleos jurídicos inicialmente estabelecidos, justamente com a ideia de formar intelectuais para dirigir os rumos do país. E aí, como disse João Mangabeira, Rui Barbosa não só foi o construtor da República, mas foi o grande advogado, defensor das liberdades públicas a partir da tribuna do Supremo Tribunal Federal. Então, Rui, inequivocamente, bem traduz o que significa a Semana do Advogado, significa a Semana da Advocacia. Rui Barbosa, como estadista, político, como jurista e como advogado, nos deu esse grande legado democrático que foi a elaboração como coautor da Constituição de 1891. Ele a redigiu com Prudente de Moraes, sendo ele a figura mais influente. Como disse o Mangabeira, foi o seu principal biógrafo e contemporâneo. João Mangabeira dizia, que escreveu na biografia, ele disse que o Rui Barbosa nos deu a espinha dorsal do Estado brasileiro, nos deu o sistema político-jurídico, que foi a colher a partir dos melhores princípios que vigiam a sua época. Baseou-se muito no sistema americano, já que a democracia americana, a partir da Declaração de Direitos, se revelou como um sistema admirado no mundo inteiro.
porque lá se estabeleceu uma república de cunho democrático que soube bem traduzir a sistemática de distribuição dos poderes e o estabelecimento de controles para sua efetiva atuação. Então, Rui, nosso patrono da advocacia, nos deu esse legado histórico que nos leva até hoje nessa luta permanente de mobilização pela democracia. A democracia não é nem nunca foi um trabalho acabado. A democracia é uma construção permanente. Aliás, como dizia o grande Karl Popper, numa das obras mais significativas sobre democracia, que é a Sociedade Aberta e os seus Inimigos, Karl Popper já dizia que é fundamental que a mobilização seja permanente numa luta constante contra toda forma de arbítrio, toda forma de opressão, toda forma de intolerância. É conhecido o paradoxo da intolerância a partir das páginas notáveis de um dos maiores livros sobre a democracia, que foi esse livro de Karl Popper, quando ele dizia que não é possível se tolerar a intolerância, sob pena de nos destruirmos e de inviabilizarmos a própria ideia de tolerância. Então, a democracia está ligada intrinsecamente à experiência do advogado. E tem sido assim historicamente. Basta verificar que, a partir de Rui até a Constituição de 88, o advogado sempre esteve presente na luta ou pela democratização ou redemocratização do país. Sempre esteve na luta contra todas as formas de opressão, todas as formas de ditadura. E por isso mesmo é que nós chegamos a uma Constituição que soube bem traduzir, no período de transição entre o regime ditatorial brutal, que foi o regime de 64, e soube também traduzir nessa transição os nossos melhores valores republicanos e democráticos. Nós vivemos um tempo de tensões institucionais e de crises políticas. Ao longo dos seus 32 anos de vigência, a Constituição brasileira serviu de instrumento para a superação de graves crises, repito, crises políticas e grandes tensões institucionais. E passou e tem passado pelo teste das crises. Nós, hoje, superamos, podemos registrar historicamente como tendo superado, por exemplo, 2 processos de impeachment, que são processos que podem eventualmente levar a rupturas institucionais, e nós não chegamos a isto. A Constituição de 88 nos ajudou a construir os caminhos para a superação das crises e para a busca de uma estabilidade democrática que já é a mais longa da história do Brasil. Então, é preciso ter essa percepção. A ideia, eminentíssimos presidentes, da mobilização, foi, a partir desse estado de tensionamento permanente, usar a estrutura interna, interna da ordem, a capilaridade da ordem para além de qualquer discussão ideológica, relembrar o advogado quanto ao seu dever, que é estatutário, de lutar pela Constituição, de lutar pelo Estado democrático, ou, por outra, lutar e defender a ordem jurídica, não qualquer ordem jurídica, como diz o nosso estatuto, defender a ordem jurídica do Estado democrático de direito, lutar pelos direitos humanos, que estão bem consubstanciados na Constituição, sob o título de direitos fundamentais, de lutar pelos direitos sociais, numa Constituição que soube ser, mais do que liberal, social, ao definir não apenas direitos civis e políticos, mas ao definir direitos culturais, econômicos e sociais. Aliás, essa percepção da grandeza da Constituição brasileira não é uma percepção apenas interna dos que verdadeiramente têm apreço pelos valores republicanos democráticos. É uma percepção internacional. Eu dou 2 exemplos notáveis. Mauro Capelletti, que foi um dos maiores juristas do século passado, ele que elaborou o relatório planetário mais importante sobre acesso à justiça
e efetivação dos direitos, esteve no Brasil em 90 e nos disse que a Constituição brasileira era uma das melhores constituições do mundo. Ele, aliás, disse claramente no almoço que nós tivemos que ele leu com admiração a Constituição brasileira. E, mais ainda, disse que se nós conseguíssemos usar bem todos os mecanismos postos à disposição do cidadão e da sociedade para implementá-la, nós teríamos uma grande e notável experiência social. A mesma percepção nos passou o outro grande jurista italiano, ambos florentinos, que é Luigi Ferraioli. Recentemente esteve no Brasil, e ele, que é o autor da teoria do garantismo penal, mas disse claramente que cuidou do garantismo penal porque essa área é mais sensível por envolver a liberdade, mas é uma teoria que se aplica ao direito em geral. Ele nos disse: a Constituição brasileira é uma das melhores constituições do mundo. Se o Brasil conseguir utilizar todo o arsenal posto à disposição do sistema para implementar a Constituição, e se tiver, na expressão já agora de Conrad Hess, se tiver vontade de Constituição, o Brasil pode transformar o belo texto constitucional numa experiência notável, não apenas consagradora de um sistema de liberdades, mas de um sistema de liberdades que se revele na igualdade. Então, a ideia, eminentes presidentes, foi congregar a advocacia brasileira através de suas notáveis lideranças, bem traduzidas na atuação dos eminentes colegas que aqui se encontram, presidindo expressivas seccionais da OAB. O sentido é congregar a advocacia brasileira. Nós temos 1.300.000 advogados, mas em 88 nós tínhamos menos de 300.000 advogados, o que significa dizer mais de 1 milhão de advogados não viveram a experiência notável da promulgação da Constituição de 88, que foi uma verdadeira proclamação da liberdade em face do arbítrio. Então, essa percepção histórica tem que estar muito viva como base para essa mobilização. Então, a diretoria do Conselho Federal, o presidente Ari, se sensibilizou e abraçou essa campanha que nasceu no âmbito da comissão por minha proposta de mobilização da advocacia brasileira em defesa dos ideais republicanos e democráticos. Vamos utilizar toda essa capilaridade do sistema para que possamos realizar eventos que nos permitam levar o advogado em geral o quanto significa a Constituição brasileira para a nossa experiência constitucional, num quadro que sempre foi de ineficácia normativa nas nossas constituições. A Constituição de 88 tem se revelado a mais eficaz de todas. Só para encerrar, vejam a relevância, a grande relevância que o sistema constitucional vigente tem. Para efetivar o sistema notável de garantias estabelecido na Constituição, o legislador constituinte dotou o sistema de um vigoroso e abrangente sistema de controle de constitucionalidade, sem precedentes no mundo. Por que sem precedentes no mundo? Porque, enquanto o sistema americano tem o seu sistema tradicional e histórico difuso, que exportou para o Brasil pela obra de Rui Barbosa, por sinal, foi Rui que introduziu na Constituição de 1891 a experiência do caso Marbury versus Madison. Não é? Nós temos, além do sistema difuso, nós temos o sistema abstrato de controle de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, inclusive por omissão. Nós temos a ADPF, nós temos a ação declaratória de constitucionalidade, nós temos que e além da ação declaratória de constitucionalidade, passamos a ter também o controle de convencionalidade para garantir que o Brasil pudesse, ao incorporar os grandes tratados e convenções de direitos humanos, implementá-los no Brasil sobre as leis nacionais que com eles se conflitassem. Então, vejam que nós temos o mais completo sistema de controle da constitucionalidade, que se destina, em última análise, a garantir a efetividade da Constituição. E a ordem é um dos legitimados para o acionamento desse sistema notável.
que não se encerra aí, também se completa com o estabelecimento do próprio mandado de injunção, como sendo um writ de natureza subjetiva, destinado à realização dos direitos com essa nota de subjetividade nas hipóteses de omissão legislativa. Então, não há um sistema do mundo, um sistema constitucional do mundo que tenha um tal abrangente sistema de controle de inconstitucionalidade. Então, é preciso que nós tenhamos essa consciência e nos mobilizemos para fazer da democracia uma experiência diária. As instituições estão funcionando, as tensões são muitas, as preocupações persistem, porque, verdadeiramente, é assim que deve ocorrer em todo quadro, em todo e qualquer país democrático. Os movimentos autoritários crescem no mundo. As grandes democracias estão sendo testadas, como, por exemplo, a democracia americana. Vejam, só para encerrar, um dado relevante. O grande Dworkin, em 2000, na era Bush, escreveu uma obra em que ele dizia, em que ele indagava: é a democracia possível aqui, falando da mais importante autoproclamada democracia do mundo, a americana. E ele não estava vivendo ainda a era Trump, colossal era Trump. Não é? Hoje, as tensões aumentaram nos Estados Unidos, de forma exponencial, como nós vemos diariamente no noticiário. Mas a sociedade americana está reagindo, e está se mobilizando, como ocorre com a sociedade brasileira. Então, eu espero, eminentes presidentes, que essas lideranças expressivas, não é, possam se sensibilizar, como certamente se sensibilizarão, não é, para abraçar essa ideia e desenvolver no âmbito de suas seccionais, com essa capilaridade que envolve as subseccionais, para que nós estejamos vigilantes em torno de nossa missão institucional, repito, de defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e os direitos sociais. Muito obrigado, eminentes presidentes. Agradecemos a saudação inicial do presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia do Conselho Federal da OAB, Dr. Nabor Bulhões, e, em continuidade à live desse evento, convidamos o presidente da OAB do Distrito Federal, Dr. Délio Lins e Silva, que é especialista em Direito Penal Econômico, mestre e doutorando em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Com a palavra, Dr. Délio Lins e Silva. Obrigado, Francisca. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar o Conselho Federal, na pessoa do nosso querido Ari, presidente virtual da nossa mesa, parabenizar pela iniciativa, parabenizar por não só esse, mas todos os outros eventos que tivemos envolvendo os presidentes das outras regiões. É uma alegria grande para mim poder estar aqui hoje com meus amigos Mansur, Lúcio, Léo. Sintam-se vocês três mais do que abraçados. Quero fazer um cumprimento especial ao doutor Nabor, de quem eu sou fã de carteirinha, já tive a oportunidade de falar isso para o senhor várias vezes, doutor Nabor, e é sempre uma alegria lhe ouvir, é sempre uma alegria ter essas aulas, que ouvir o doutor Nabor falar é sempre uma aula. Então, agradeço por estar hoje como presidente dessa comissão tão importante, doutor Nabor. E sei que o doutor Nabor já foi presidente de Alagoas, mas eu o considero muito mais um advogado do Distrito Federal do que de Alagoas. Então, sinta-se mais do que abraçado, doutor Nabor, sempre. Eu vou me prender ao tempo que nos foi concedido. Pensei, sinceramente, em vários recortes que eu poderia fazer aqui para falar de democracia, que, enfim, não precisaria nem lembrar, mas um tema tão amplo, tão vasto, tão rico quanto esse, escolher um viés para tratar em 10 minutos é difícil. Então, eu resolvi fazer o seguinte recorte, doutor Nabor, tratar da democracia em termos de acesso à justiça, em termos do papel da advocacia e a importância que a advocacia tem, especialmente agora, nesse período de
uma pandemia mundial, né, nesse período de Covid, pessoas adoecendo, pessoas falecendo. Então, eu gostaria, inclusive, de fazer um registro inicial de homenagem ao Dr. Marconi Guimarães, colega nosso, já foi 2 vezes conselheiro da OABDF, foi vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, uma pessoa que sempre lutou muito pela democracia, pelos direitos sociais, pelos direitos humanos, faleceu hoje, essa noite, vítima de Covid. Então, eu queria deixar esse registro aqui de homenagem ao Dr. Marconi. Mas, enfim, poderíamos aqui falar, e talvez alguns dos colegas sigam por aí, do papel das instituições, o perigo dos ataques às instituições, do papel da ordem em si, como instituição, do perigo que as fake news representam, enfim, inúmeros vieses que poderiam aqui ser tratados. Mas eu vou me prender a eu vou me prender exatamente as dificuldades que nós temos sofrido, e aí eu coloco nós, principalmente nós presidentes de seccionais, durante esse período de pandemia. E o Lúcio está aqui, Mansur, Léo, não me deixam mentir que desde o início nós temos sido muito procurados, muito cobrados, e com razão, pela nossa classe, no sentido de conseguir melhorias, e mais do que isso, no sentido de conseguir fazer valer as nossas prerrogativas, no sentido de conseguir valer o direito do jurisdicionado, que é representado por nós perante os poderes constituídos e especialmente o Poder Judiciário. Então, foram várias as discussões aí desde o início, prazos, audiências, sustentações orais, enfim, temos aí audiências sendo realizadas por videoconferência, sustentações orais sendo realizadas por videoconferência, uma dificuldade enorme para conseguir falar com os clientes presos no sistema carcerário. Aqui no Distrito Federal, nós colocamos à disposição do sistema um parlatório virtual, criamos aqui, coisa que não existia, e, principalmente, o acesso aos magistrados, acesso extremamente dificultado. Nós todos sabemos que já era difícil antes da pandemia, já tínhamos muitos problemas relacionados a esse acesso à magistratura antes do período de pandemia. Já notávamos um movimento crescente no sentido de excluir, de certa forma, a nossa participação do sistema de justiça por muitos, infelizmente, muitos magistrados. E isso, durante a pandemia, se intensificou, as reclamações inúmeras, e nos levou, e aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês, nos levou aqui na OABDF nós criarmos um grupo de trabalho ligado à Comissão de Prerrogativas para fazermos um mapeamento de todos os tribunais, todos, superiores e regionais, aqui do Distrito Federal. Então, criamos um grupo com as 30 pessoas, fomos a TJ, TRT, TRF, STJ, Supremo, Tribunais de Contas, e hoje nós aqui no ABDF sabemos todos os magistrados de qualquer dos tribunais que recebem ou não recebem a advocacia. Para que vocês tenham ideia, no STJ, 50%, eu estou tirando aqui a diretoria, de 30 ministros, 15 recebem, 15 não recebem. No Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Suprema, que deveria dar exemplo para todos, dos 11 ministros, só 4 têm recebido a advocacia, ou seja, 30 e qualquer coisa por cento. Imaginem vocês um juiz lá no interior mais longínquo do nosso país, sendo pressionado pela advocacia para receber o advogado. O que ele vai falar? Não, o ministro Supremo só 4 recebem, por que eu preciso receber? Isso, por que eu estou passando esses dados e fizemos esse trabalho? Para que fique muito claro que a Constituição não está sendo respeitada, que as nossas prerrogativas não estão sendo respeitadas, que o acesso à justiça não está sendo respeitado. Isso é o mais grave. Eu costumo ouvir muito uma frase, eu ouvia do Cacai. Essa semana eu participei de um outro evento que o professor Lênio disse que a autoria é dele. Mas, enfim, o Cacai fala muito nas palestras que hoje em dia revolucionário é cumprir a Constituição Federal. Quem quer que seja o autor dessa frase, eu acho que ele foi muito feliz, porque é hoje revolucionário cumprir a Constituição Federal. Constituição ainda nova, tão bem explicada aqui pelo professor Nabor. Eu me lembro uma vez, uma das últimas aparições do ministro Pertence no plenário do Supremo Tribunal Federal, e eu ouvi uma frase que me marcou, e eu tenho ela e uso, inclusive, nas minhas petições. O ministro Pertence, de uma forma muito feliz, no julgamento de um habeas corpus, ele disse o seguinte: olha, se o Estado não tem como cumprir garantias básicas do cidadão, alguma coisa há de errado com esse Estado. Eu acho que essa é a ideia que tem que nos nortear sempre.
erros e acertos vão acontecer, o que importa é que nós consigamos continuar a nossa luta. E democracia é isso, democracia plena, sem acesso à justiça, sem acesso à advocacia, ela nunca vai existir. Então, o nosso papel hoje, mais ainda como dirigentes de ordem, é lutar. Esse trabalho que nós fizemos foi levado aos presidentes e corregedores dos tribunais, do TJ, do TRT e do TRF. Encaminhei esse resultado também para o CNJ e para o Conselho Federal para que tome as providências que bem entenda. E nas conversas com os tribunais, eu notei, sim, sinceramente, uma boa vontade das cúpulas, mas uma dificuldade enorme dos magistrados, tanto de primeiro quanto de segundo grau. E aí, em uma das reuniões, professor Nabor, no TJ, em um dos tribunais, com vários juízes auxiliares da presidência e da corregedoria, um dos juízes lá vira para mim e fala assim: doutor Délio, nós recebemos um ofício aqui da OAB com um tom um pouco elevado, que não é normal dos ofícios institucionais. Que ofício foi esse? Foi o ofício que eu encaminhei esse resultado, e foi um ofício que eu, pessoalmente, sentei e escrevi, não pedi para ninguém minutar. E ali eu coloquei, olha, as reclamações da advocacia hoje são essas. E aí relacionei lá todas as reclamações, né? Por favor, uma reunião para que nós possamos alinhar. E aí eu virei para essa juíza e falei, olha, que bom que no grupo de magistrados aí de WhatsApp esse ofício foi tido como acima do tom, porque quem sabe assim vocês possam nos ouvir. O que eu falei aqui é o que toda advocacia gostaria de estar falando aqui na frente de vocês agora. Infelizmente, eles não têm oportunidade porque os magistrados não recebem advocacia. Mas o que eu falei foi tudo o que nós temos ouvido durante todo esse período de pandemia. Então, por favor, vamos tomar alguma providência no sentido de melhorar essas relações, no sentido de possibilitar que as nossas prerrogativas sejam cumpridas. Eu entendo perfeitamente, todos nós entendemos o período pelo qual nós estamos passando, mas não se pode jogar direitos fundamentais no lixo sob pretexto de que a tecnologia dificulta. A tecnologia está aqui para nos ajudar, e que muita coisa que tenha sido desenvolvido durante esse período de pandemia fique mesmo, de forma permanente, porque muita coisa pode ajudar. Mas nós não podemos esquecer que a justiça é feita por seres humanos e para seres humanos. Por trás da máquina existe um ser humano, e quem vai ser beneficiado ou prejudicado lá na ponta, dependendo da decisão judicial que for tomada, que for proferida, é um cidadão, é uma pessoa que está ali procurando o judiciário ou sendo procurado pelo judiciário por algum motivo que vai influenciar na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus amigos. Então, essa mecanização da justiça, nós não podemos aceitar que ela seja 100% produzida, ou 100%, ou que ela fique 100%. Acho que o nosso papel, como dirigente de ordem hoje, é principalmente esse. Então, acredito eu que o meu tempo já esteja acabando. Eu gostaria de deixar aqui como mensagem que a democracia plena sem o braço da advocacia não existe. A democracia plena sem que a justiça seja feita de forma balanceada, ela não existe. E tão essenciais a administração da justiça, isso quem diz é a Constituição e não eu, tão essenciais quanto a magistratura, quanto o Ministério Público, quanto as polícias, somos nós, advogados e advogadas, como bem disse o doutor Nabor, 1.300.000 aproximadamente hoje, espalhados pelo nosso país, pessoas que estão passando por dificuldades também. Aqui na OABDF nós distribuímos outro dia 1.000 cestas básicas para advogados. Em 2 dias acabaram as cestas básicas, quer dizer, a situação não está fácil para ninguém. Mas se nós não encararmos esse período como uma possibilidade de melhora, como uma possibilidade de oportunidades, e baixarmos a cabeça, aí sim as coisas ficarão muito pior. Aí sim a advocacia sofrerá ainda mais, aí sim o jurisdicionado sofrerá ainda mais. Então, para encerrar, agradecendo e parabenizando mais uma vez a todo o Conselho Federal pela iniciativa desses webinários, eu deixo essa mensagem aqui de otimismo, e tenham certeza que, com erros e acertos que são atinentes a qualquer ser humano, todos nós hoje, dirigentes da OAB, seja do Conselho Federal, seja de todas as seccionais, estamos lutando e lutando muito, lutando pela advocacia, lutando pela justiça, pela Constituição, lutando pela democracia. Então, muito bom dia a todos, muito bom dia a todas, bom domingo.
Agradecemos o pronunciamento do presidente da OAB do Distrito Federal, Dr. Délio Lins e Silva, e, em prosseguimento, convidamos o presidente da OAB de Goiás, Dr. Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, professor, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, especialista em Direito Empresarial e em Direito Processual Civil. Com a palavra, Dr. Lúcio Flávio. Bom, muito bom dia a todos. Obrigado, Francisca, pela apresentação. Ficou faltando, Francisca, só o mais importante, o título que eu tenho que mais me orgulha é de advogado. Ele vem sempre antes de todos os outros. Mas muito obrigado. Quero cumprimentar aqui meu amigo Ari, nosso representante na diretoria do Conselho Federal, esse grande líder da advocacia sul-mato-grossense brasileira. Cumprimentar também meus amigos presidentes, Mansur, Léo e Delinho, parabenizar Delinho pela sua fala, a qual adiro, assino embaixo da sua fala. Cumprimentar o professor Nabor Bulhões, a quem não tive ainda a oportunidade de conhecer pessoalmente, conquanto, obviamente, a fama o preceda, mas espero que, superada essa fase de pandemia, nós possamos ter esse contato pessoal, oportunidade em que poderei, então, externar a admiração da advocacia goiana à vossa pessoa, professor Nabor. Cumprimentando o senhor, eu cumprimento toda a advocacia que nos assiste e cumprimento também, com certeza, os estudantes de direito e a cidadania em geral que acompanha esse nosso evento. O professor Nabor, na sua fala, trouxe os pensamentos de Rui Barbosa, de Karl Popper, de Capelletti, de Ferrajoli, de Konrad Hesse e de Dworkin. Eu vou pegar apenas Rui Barbosa para, a partir da fala do nosso professor Nabor, desenvolver uma reflexão sobre o tema. Eu me lembrei, professor Nabor, quando o senhor citou Rui Barbosa, daquela frase famosa dele no seu discurso de posse como presidente no IAB, lá no ano de 1914, em que Rui Barbosa diz o seguinte: liberdade e legalidade são o oxigênio e o hidrogênio de nossa atmosfera profissional. Essa frase do Rui Barbosa é uma frase muito marcante para mim, Délio, e quando o professor Nabor fez a introdução e trouxe Rui Barbosa, eu achei interessante relembrar essa frase, porque ela introduz a reflexão, e não passa disso realmente, introduz a reflexão que eu quero trazer aqui, aproveitando essa oportunidade. Nosso evento aqui ele tem o objetivo de debater a democracia, tanto que ele se denomina Live pela Democracia. Mas, sinceramente, eu penso que um evento que discute democracia, ele deve, sobretudo, refletir sobre a liberdade. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a liberdade ela é pré-requisito para a democracia. Tanto que, na história do pensamento, o liberalismo político, não o liberalismo econômico, o liberalismo ao qual quem ouve falar em liberalismo hoje já pensa em livre mercado, em capitalismo, etc. Não é a isso que eu me refiro. O liberalismo político clássico, ele precedeu a maturação das democracias. Praticamente as democracias vieram depois das conquistas do liberalismo político. Então, tratar de democracia, eu acho que demanda antes analisar o estado de respeito às liberdades fundamentais no Estado brasileiro. Aonde as liberdades fundamentais periclitam, eu tenho certeza que automaticamente periclita a democracia. Daí que a minha proposta nesses 10 minutos é refletir um pouquinho, não sobre a democracia brasileira propriamente considerada, não sobre as instituições que costumam representar a presença ou ausência de democracia, como eleições de tempos em tempos, eleições justas, um homem, um voto, etc. Não. Eu gostaria de fazer uma ponderação aqui sobre a quantas anda
o respeito do Estado brasileiro às liberdades fundamentais. Porque, enquanto isso existir, a democracia medra, a democracia avança, a democracia se torna mais forte. Aonde isso não acontecer, a democracia estará, por conseguinte, ameaçada. Esse raciocínio que eu trago, obviamente, não sai da minha cabeça, né? Essa análise de que o liberalismo político precede o estado de democracia avançada, ele é quase que razoavelmente tranquilo na literatura da ciência política, da filosofia política, vai de Tocqueville a Bobbio, nós encontramos essa conclusão, ou pelo menos essa tese, por assim dizer. Então, hoje, nessa nossa reflexão, o que me interessa é discutir como andam as liberdades individuais no nosso país. Primeiro ponto, né, e praticamente o ponto fulcral da reflexão. Existe uma grita geral, e eu compreendo porque, em meio a isso tudo, há paixões políticas, ideológicas, partidárias, né? Existe uma grita geral, inclusive da mídia, que aponta no Estado atual o Executivo Federal como um potencial responsável e uma grande ameaça à democracia brasileira. Eu confesso que, na minha humilde ótica, eu não vejo grandes ameaças do Executivo Nacional à democracia brasileira, a não ser alguns arroubos de retórica que o presidente da República se dá ao luxo de fazer. Talvez o presidente não tenha entendido ainda que o cargo é maior do que a pessoa. Eu aprendi isso com 2 meses na presidência da Ordem. Na primeira vez que eu fui falar o que eu achei que a minha cabeça demandava, eu logo fui enquadrado pelo Conselho Pleno da minha seccional e entendi que o cargo é muito maior do que a pessoa. Então, a partir desse momento, eu compreendi que deveria falar aquilo que o Conselho Seccional da Ordem e a coletividade da advocacia entendesse que fosse o caso. Mas, repito, fora isso, fora esses arroubos oratórios, por assim dizer, eu não vejo mais do que isso vindo do Executivo Federal. E não vejo também o parlamento brasileiro com atitudes de ameaça à democracia. Ressalvo aqui, infelizmente, nós não temos tempo para debater isso, mas já acho que é uma questão a ser analisada com muito cuidado. Ressalvo, porém, o que me parece um flerte antiliberal do parlamento brasileiro com o PL das fake news. Mas acho que isso também é um sinal dos tempos, porque vejo no nosso país, principalmente quando se discute fake news, que a gente quer colher os bônus da democracia, mas não está disposto a suportar-lhe os ônus. E fake news sempre houve. Desde que o homem pisou na terra, fake news há. Pode ser que lá atrás a gente chamasse de fofoca, e hoje nós chamamos de fake news. Hoje nós só temos uma caixa de ressonância mais importante, que são as mídias sociais, mas isso não quer dizer, a meu sentido, que nós devamos coartar o direito de livre expressão, ainda que seja o direito de falar coisa errada. Mas isso é outro assunto. Então, também não vejo o parlamento brasileiro pondo sob risco e ameaça a democracia brasileira e, principalmente, as liberdades fundamentais, que é o objeto da minha reflexão. Mas vejo, sim, infelizmente, parcela do judiciário caminhando nesse sentido e me entristece ter que citar um exemplo vindo da Suprema Corte Brasileira, que é esse inquérito das fake news. Eu vou ficar só com esse ponto, de novo, porque nós temos 10 minutos para analisar a questão e eu quero tentar ser rigoroso no meu tempo. Mas a minha reflexão, ela vem no seguinte sentido. Eu encaro esse inquérito da fake news como um ataque muito frontal a pelo menos 2 garantias e liberdades fundamentais. A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. E eu não quero aqui, colegas, me concentrar no aspecto jurídico do caso. Não que ele seja desimportante, de forma alguma, mas, primeiro, todos vocês sabem mais de direito do que eu, então não seria temerário de entrar nessa discussão. E, segundo, por vezes a roupa jurídica que se dá a um fato ou a um evento serve para, sob as belas palavras que o juridiquês conseguiu construir ao longo do tempo, justificar as piores coisas. E aí cito Carl Schmitt, que
é um exemplo perfeito de como o direito se colocou à disposição do regime nazista, com justificativas de direito positivo e de doutrina muito bem lançadas, por sinal. Mas o que me interessa aqui não é o aspecto jurídico, o que me interessa aqui é analisar o fato tal qual ele é. E o fato tal qual ele é e está posto é o seguinte: nós estamos vendo um órgão judiciário que usa seu poder coercitivo para previamente, isso é muito ruim, previamente, calar críticas, prender críticos, sob a alegação de que com isso está assegurando a integridade da corte e dos seus ministros. De novo, tem aspectos jurídicos nos quais eu não quero entrar, mas eu acho que jamais podemos perder de vista que esse inquérito da fake news, ele coloca em xeque, sim, toda a construção das liberdades fundamentais que vem, como eu disse, desde as noções mais essenciais do liberalismo político. Eu tenho certeza que, nesse ponto, há quem defenda o inquérito das fake news, e eu respeito sob a ótica jurídica, mas eu não posso deixar de, numa live sobre a democracia, deixar a seguinte reflexão: visualizo aí um ataque às liberdades fundamentais e uma atitude que eu qualificaria como extremamente antiliberal. E aonde o liberalismo político começar a ser corroído, com ele se corroirá a democracia. Eu concluo dizendo o seguinte, e meu tempo acabou de terminar e é mais 30 segundos apenas. A atitude iliberal, ela deve ser controlada naquele sistema clássico que Montesquieu trouxe dos freios e contrapesos. E aqui outra reflexão que vai emendada nessa para encerrar. O constitucionalismo moderno, ele conseguiu muito bem criar mecanismos de freios e contrapesos ao executivo e aos parlamentos. Mas eu acho que ainda é um desafio do constitucionalismo moderno e do pensamento liberal e democrático impor controles a determinadas cortes, impor controles, inclusive, a cortes supremas, como é o caso da Corte Suprema Brasileira, que, a meu sentir, de novo, apenas uma reflexão, concentra competências demais, e junto com competências demais, poder demais. E aí a gente volta àquela velha questão que já constava do poema de Juvenal na Roma Antiga. Quem vigia os vigilantes? E nós precisamos sempre, pelo menos, nos fazer essa pergunta. Quem vigia os vigilantes? E eu acho que o vigor da democracia brasileira depende, em larga medida, da proteção aos direitos fundamentais, da atenção de onde estão vindo eventuais afrontas a esses direitos fundamentais e a capacidade de nós termos a possibilidade de refletir sobre isso e sempre nos fazermos essa pergunta: quem vigia os vigilantes? E endereçar essa pergunta a quem muitas vezes deva ser endereçado e a quem deva responder a essas perguntas. São essas rápidas colocações aí que deixo para que os colegas reflitam e que a gente possa construir realmente a democracia que todos nós queremos e sonhamos, que nunca será perfeita, professor Nabor, mas, como dizia Churchill, é a melhor das sistemáticas que já foram tentadas até a atualidade. Muito obrigado, bom dia a todos. Agradecemos o pronunciamento do presidente da OAB de Goiás, Dr. Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, e convidamos o presidente da OAB de Mato Grosso, Dr. Leonardo Campos, que é especialista em Direito Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e em Direito Empresarial. Com a palavra, Dr. Leonardo Campos. Bom dia a todos. Cumprimentando aqueles que, em nome do secretário-geral adjunto e corregedor nacional, Ari Raguiantes Neto, eu quero saudar toda a advocacia brasileira, a advocacia do meu estado, que nos acompanha aí pelas redes sociais. Ampla defesa e o contraditório. E ampla defesa e o contraditório se impõem
ao termo a advocacia, ou seja, o advogado e a advogada atuando de forma autônoma, liberta, independente e sem qualquer hierarquia e ou subordinação para com os demais atores do devido processo legal. Aí que a balança se equilibra nos freios e contrapesos. E a nossa responsabilidade na defesa da democracia, que se dá através do Estado de Direito, ela deve ser plena. E ela deve ser plena, e cabe à ordem, por exemplo, Ari, defender a sociedade ainda que dela mesma, professor Namor. Porque nesses tempos, onde nós temos uma sociedade intolerante, por exemplo, a impunidade que reinou nesse país, e diante dessa intolerância, a impunidade que reinou nesse país, a sociedade cobra punições, passando por cima do devido processo legal, impõe a ordem levantar, através do advogado e da advogada, a sua oposição a esses fatos. A defesa da corrupção é bandeira histórica e primeira da OAB, mas dentro do que estabelece a Constituição e a lei do país. Não se pode cometer um crime sob o manto de desvendar o outro. Repito, a intolerância, a impaciência, a impunidade que reinou nesse país leva o cidadão de bem a abrir mão de direitos e garantias fundamentais conquistada ao preço da vida de muitos brasileiros e brasileiras no período ditatorial que devemos apagar da nossa história ou apagar da página negra do Brasil. Foram vidas de homens e mulheres, foram vidas de advogados e ex-advogadas que nos permitem hoje estarmos num debate sobre democracia, criticando, inclusive, o poder central, criticando, inclusive, o poder judiciário e cobrando o respeito à liberdade, o respeito ao cidadão, o respeito ao devido processo legal que se faz através da ampla defesa e contraditório. Portanto, cabe, nesta luta pela consolidação da democracia, que para os seus defeitos só há um remédio, mais democracia, defendermos essa sociedade ainda que dela mesma, dizendo que são cláusulas pétreas, inabaláveis, por exemplo, o princípio da presunção de inocência, dizendo que são cláusulas pétreas a não validação de provas ilícitas, se são ilícitas, têm que serem tratadas como tal. Dizer que o direito ao habeas corpus é o instituto da liberdade, é um direito consagrado do povo brasileiro, e qualquer tentativa de restrição ao habeas corpus é uma afronta à democracia, é uma afronta a um direito individual do cidadão, é um ataque ao Estado Democrático de Direito. E, portanto, cabe a nós estarmos vigilantes nesse aspecto. O nosso juramento, como eu disse, e caminho para o encerramento, nos leva à reflexão daquilo que prometemos defender. Direitos humanos, direitos sociais. Insiro aí o que o professor Namor disse, os econômicos e os culturais. E a liberdade se faz, a liberdade se constrói ou se mantém dentro da democracia através do Estado de Direito, que, por sua vez, só tem um balizador e só deve ter um balizador, a Constituição Federal. E aí, este profissional da advocacia, pegando um gancho na fala do Délio, que deve agir de forma autônoma, independente e libertária, não pode ter, em tempos de pandemia, qualquer tipo de seus direitos cerceados. Porque prerrogativas não são privilégios. Prerrogativas descritas, além da Constituição, quando estabelece que a advocacia é indispensável à administração da justiça e traz para a Lei 8.906 alguma das garantias, ela visa proteger o direito do cidadão, que busca através do seu defensor, ou que tem através do seu defensor, professor Namor, os olhos, as vozes e os ouvidos perante o Estado juiz, perante a estrutura estatal, e é através desse defensor o seu último sopro de esperança de ver o seu direito preservado ou garantido. E isso se dá como, mais uma vez,
dentro do Estado Democrático de Direito, que se consolida através do devido processo legal. E aí nós não podemos admitir, por exemplo, um problema que está a ocorrer aqui no meu Estado, como já relatado pelo Délio no DF não foi diferente, o acesso à magistratura, aos membros do Ministério Público. Não há inconcebível que se tenha ou que se solicite à advocacia que envie, por exemplo, áudio de um despacho, de uma entrega de memorial ao julgador. O contato tem que ser direto. O contato, porque o processo se dá pela sensibilidade do julgador, que é pela sensibilidade do indivíduo, olho no olho, nas filigramas das palavras, traduzindo aquilo que está no processo. Finalizo, mais uma vez, cumprimentando a advocacia do meu Estado, que através da advocacia do meu Estado, eu quero abraçar a advocacia brasileira, dizendo que a liberdade é um principal pilar da democracia. César Brito já disse em seu livro: não há liberdade sem advogado, e não há advogado ou advogada sem liberdade. Muito obrigado a todos. Agradecemos o pronunciamento do presidente da OAB de Mato Grosso, doutor Leonardo Campos, e convidamos o presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, doutor Mansur Elias Carmouche, que é especialista em Direito Constitucional, Direito de Família e Sucessões. Com a palavra, doutor Mansur Elias Carmouche. O senhor está sem áudio, doutor Mansur. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar aqui meus cumprimentos a quem organiza esse evento, né, quem faz possível a realização dessa live, né, a Francisca, que em seu nome também cumprimentar a todos os colaboradores da nossa gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil, aí do Distrito Federal, né, também gostaria de cumprimentar aqui o Conselho Federal na pessoa do nosso digníssimo Ari Raguiante Neto, aqui, que é o secretário-geral adjunto, que bem representa não só a advocacia sul-mato-grossense, mas toda a advocacia brasileira aqui, neste tempo tão perturbador que nós estamos vivendo. Gostaria também de cumprimentar aqui o palestrante desta mesa, Dr. Nabor Bulhões, pessoa que nós temos uma referência na advocacia criminal, uma pessoa que goza de um prestígio enorme, e talvez os seus mais de 45 anos de advocacia já o levaram a caminhos muito distantes daquele que nós estamos percorrendo agora. Gostaria também de cumprimentar os meus colegas aqui de seccional, iniciando pelo Delinho, uma pessoa que também tem um carinho especial, hoje presidente da seccional do Distrito Federal, também o Lúcio Flávio, meu vizinho aqui de Goiás, né, que também representa a advocacia goiana, também o meu querido amigo Léo, que é meu vizinho de estado, do Mato Grosso. Muito obrigado aqui. Falar por último talvez seja o maior desafio, mas algumas coisas a gente acaba se inspirando nos entendimentos, nos pronunciamentos, reflexões trazidas pelos colegas, mas, como já dizia Winston Churchill, né, o melhor regime político existente é o democrático, mas também o pior deles todos, né? A democracia não é um mar de rosas, né? Para você sobreviver na democracia, você precisa fazer diversas concessões, né? Duas questões centrais eu vou trazer a reflexão aqui da advocacia brasileira. Uma delas, o Lúcio Flávio nos trouxe muito bem. Uma coisa que me atormenta, uma coisa que me deixa muito angustiado, talvez seja hoje o ponto fulcral hoje, principalmente para nós operadores de direito, é conviver com essa situação que tem se arrastado no Supremo Tribunal Federal, envolvendo o inquérito das fake news, né? Prisões de jornalistas, prisões de pessoas que são, ao mesmo tempo, investigadas por aquele que conduz o inquérito, são presas, né? São levadas à clausura,
aquilo que tanto nós defendemos, que é a liberdade, que todos falaram antes de mim, nós estamos vendo aqui, debaixo dos nossos olhos, acontecer, ser uma manifestação contundente da maior entidade de classe, aquela que defende a liberdade, aquela que defende as garantias constitucionais, sem ouvir a voz da advocacia contra este, talvez seja o maior arbítrio cometido nos tempos modernos, né? Sob o manto de querer se investigar discursos de ódio, se querer investigar ofensas, várias condutas tipificadas penalmente, que já tem, inclusive, base para que se proceda abertura de processos criminais, mas nós estamos vendo sendo tolhidos direitos de pessoas, né? Pessoas que também se expressam nas redes sociais, lógico. Ninguém é a favor de que se cometa abusos, ninguém é a favor de que se cometa ofensas à honra, à dignidade das pessoas, por óbvio, ninguém é a favor também que se cometa agressões, ninguém é a favor de que se cometa ameaças, mas nós temos instrumentos legais para combater tudo isso. Mas nós temos que estar vigilantes, como disse o professor Nabor, também a esse avanço que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, partindo daquilo da onde a gente mais espera que seja feita a justiça, que é do Supremo Tribunal Federal. Essa é a maior reflexão hoje da advocacia brasileira, talvez. Além disso, eu também tenho uma questão que me atormenta muito, professor Nabor. Como o senhor disse, quando foi promulgada a Constituição Brasileira de 1988, nós tínhamos 300 mil advogados e advogadas no seio da nossa entidade, hoje mais de 1 milhão, né? Mas, infelizmente, nós temos um sistema anacrônico que não contempla eleições diretas na nossa instituição, eleições diretas para a escolha dos nossos dirigentes maiores. Essa talvez seja, da advocacia, o maior reclamo que nós temos hoje. Nós não temos essa discussão travada de forma clara, de forma transparente, para toda a nossa classe, para que nós possamos ter, pelo menos, respostas. Por que não feita a escolha dos nossos dirigentes de forma direta? Então, isso talvez seja o segundo ponto que eu trago à reflexão. Sei que vários presidentes, muitas vezes, têm tolhido a sua liberdade de se manifestar a respeito desse tema. Quem começa a discutir sobre eleições diretas logo já é colocado à margem do próprio sistema. Então, nós estamos vendo crescer a intolerância dentro da própria nossa instituição também, quando não discute, não traz a discussão. Esse talvez seja o maior reclamo da advocacia na entidade que mais cobra lá fora a democracia, não ter no seu seio eleições diretas para a escolha de seus dirigentes. Então, são esses dois temas que eu trago à reflexão da advocacia, que eu acho que são de fundamental importância para que a gente possa avançar, né, na discussão daquilo que talvez a advocacia mais clama hoje, né, e a sociedade também. A liberdade, ela é garantidora da democracia. Como disse quem me antecedeu também, os que me antecederam, não há justiça sem advocacia, não há liberdade sem advocacia. Nós que já remontamos a mais de 2.000 anos, pelo menos, né, na era cristã, nós sabemos o quão importante é a nossa profissão para a defesa do cidadão, da cidadania, da Constituição. Nós sabemos que nenhum desses que já administrou o nosso país foi alguém que aceitou com todas as liberdades a aplicação plena da Constituição. Nenhum mandatário do nosso país aceita ser subordinado, muito embora faça esse juramento, esse compromisso. Nenhum deles aceita que todas as regras constitucionais, principalmente os direitos sociais, os direitos do cidadão, sejam garantidos em sua plenitude. Por conta disso que, muitas vezes, nós temos que recorrer ao judiciário garantindo remédios para as pessoas, educação, saúde, segurança. Tudo isso faz com que a Constituição não seja
automaticamente aplicada, mas dependa da nossa advocacia para que ela seja efetivamente implementada. Então, eu peço para que toda a advocacia brasileira reflita sobre esse momento que nós vivemos. Não estamos aqui para fazer oposição a nenhum tipo de governo. A OAB não se destina a essa função, ela não é de direita, não é de esquerda, muito pelo contrário. A bandeira da Ordem dos Advogados do Brasil é o cumprimento da Constituição. Aí sim, nós estamos falando em organização da sociedade através de um regime que foi escolhido pela maioria. Então, eu agradeço a todos aqui que participaram dessa live, mais uma vez. Eu tenho uma admiração e um respeito profundo por todos aqueles que se habilitam a representar a nossa classe. E, mais uma vez, professor, pode ter certeza que nós vamos estar juntos na mesma trincheira para defender os mesmos direitos, sem ideologia, sem partidarismo, mas com aquilo que nós aprendemos desde os bancos escolares, defender a lei, a Constituição e a ordem jurídica brasileira. Mais uma vez, agradeço a todos pelo convite, estou à disposição para que a gente possa enriquecer esse tipo de debate, porque é só assim que a gente vai fazer a nossa instituição grande. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, doutor Mansur Elias Carmuche, e passamos a palavra ao presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia do Conselho Federal da OAB, doutor Nabor Bulhões, que é detentor da comenda da Ordem do Mérito da Advocacia Brasileira, professor emérito da Escola Superior da Magistratura do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foi conselheiro federal por quase 15 anos, foi presidente da Comissão de Acesso à Justiça e membro da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB por muitos anos. Membro da Comissão Mista de Reforma do Poder Judiciário do Conselho Federal da OAB e da Associação dos Magistrados Brasileiros. Advogado com atuação nos tribunais regionais federais, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal e tribunais internacionais. Com a palavra, doutor Nabor Bulhões, para suas considerações finais. O senhor está sem áudio, doutor Nabor. Muito obrigado mais uma vez, Francisca, pela belíssima organização do evento. Eminente presidente Ari, nosso presidente da nossa mesa virtual, eminentes presidentes das seccionais da região centro-oeste do Brasil, Lúcio Flávio, Leonardo Campos, Mansur e Délio Lins, meus eminentes colegas advogados e advogadas que nos assistem, senhores e senhoras. Estamos tendo, aliás, um riquíssimo debate nesse final de manhã e início da tarde do domingo. A riqueza da democracia é justamente isto, a diversidade de ideias em torno de ideais comuns, que são os democráticos e os republicanos. É exatamente isto que o legislador constituinte quis estabelecer ou ao positivar na Constituição o pluralismo político, mas tudo tendo como finalidade estruturante a defesa da dignidade da pessoa humana e a construção de uma sociedade livre, eu diria justa e solidária, para usar a própria expressão da Constituição. Esses são os valores estruturantes da nossa Constituição, em torno dos quais estamos unidos. Estamos unidos como advogados e como cidadãos. Colho das manifestações dos eminentes presidentes importantes considerações sobre valores da nossa democracia. Do presidente Délio, claramente destacou-se a importância do acesso à justiça para o nosso regime democrático. Aliás, Délio, isso é uma matéria que me é muito cara, porque durante muitos anos
eu fui coordenador da Comissão Nacional de Acesso à Justiça do Conselho Federal. Foi exatamente nessa condição que, em 1990, eu propus que o presidente Ofi Filgueiras Cavalcante, pai do presidente Ofi Cavalcante, convidasse o professor Mauro Capelletti para vir ao Brasil falar sobre a sua notável obra Access to Justice, Acesso à Justiça, The Worldwide Movement to Make Rights Effective, o movimento mundial para transformar os direitos, para efetivar os direitos. O professor Mauro Capelletti veio ao Brasil e nos fez uma belíssima conferência inaugural. Estamos falando da Conferência Nacional de 1990 em Belo Horizonte, 2 anos após a promulgação da Constituição. E foi aí que ele demonstrou um grande encantamento e grande admiração pela Constituição brasileira. Disse isso em encontros privados e repetiu na sua conferência magna de abertura da Conferência Nacional da OAB. Repetiu isso mais uma vez dias depois no Congresso Internacional de Direitos do Consumidor, realizado em São Paulo. Expressou a sua admiração pela Constituição brasileira. Então, essa questão de acesso à justiça é uma questão caríssima a qualquer regime democrático. O presidente Délio tem travado uma luta, eu sou seu jurisdicionado, entre aspas, aqui no Distrito Federal, e atesto a luta notável que ele tem travado para garantir efetividade a um sistema que garanta ao cidadão, através do advogado, o acesso à justiça. E é essa a dimensão que a Constituição nos dá. A defesa que o advogado promove é uma defesa do seu constituinte, uma defesa do cidadão. Então, o exercício das prerrogativas do advogado significa, em última análise, a defesa da rigidez da própria jurisdição. Sem a observância das prerrogativas, a jurisdição vai resultar gravemente comprometida e aí restarão descumpridos preceitos, garantias e prerrogativas constitucionais. Então, presidente Délio, parabéns, acompanho sua luta aqui no Distrito Federal, que não se adstringe aos órgãos jurisdicionais locais, porque pela localização geográfica e estratégica, a OAB-DF estende a sua atuação para a órbita dos tribunais que aqui atuam, alguns, e vários, aliás, com jurisdição nacional, como é o caso do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior do Trabalho, do TSE, etc. Então, é muito importante, esse é um dado, veja a relevância desse debate sobre democracia, não é? Que se revela em várias manifestações que traduzem setores importantes da nossa preocupação democrática. Acesso à justiça é um deles. Do presidente Lúcio Flávio, eu colho importantíssimas considerações que estão na base de todas as reflexões democráticas. A democracia é essencialmente um regime de liberdades, induvidosamente. Não foi por outra razão que Rui foi buscar do sistema americano, admirado por todos, por exemplo, o grande Alexis de Tocqueville, que o doutor Lúcio Flávio citou, ele passou um tempo nos Estados Unidos para estudar, foi para estudar o sistema penitenciário americano, mas, na realidade, ele, que era um grande pensador, jovem, tinha 20 e poucos anos de idade, ele foi mais interessado em entender a democracia americana. Democracia americana que encantava o mundo. E não é surpresa para ninguém, porque a Declaração de Independência está relacionada por todos os grandes constitucionalistas com um dos diplomas fundamentais do constitucionalismo moderno. Além da Carta Magna de 1215, do Bill of Rights do século XVII, Bill of Rights inglês, que reproduziu, já agora em versão inglesa, a Carta Magna, importantes aspectos da Carta Magna redigida em latim. Depois, a Declaração de Independência, redigida por Thomas Jefferson. Tá? Depois, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a francesa, da Revolução Francesa, 1789. E, finalmente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses são os diplomas consensualmente apontados como fundadores do constitucionalismo moderno. Pois bem,
os americanos são protagonistas de um desses documentos, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que está elencada entre esses grandes documentos internacionais reveladores de direitos humanos universais. Pois bem, quando Rui foi buscar na experiência americana aquilo que João Mangabeira denominou de espinha dorsal do sistema político brasileiro, ele foi buscar justamente o regime republicano, que no sistema americano era sinônimo de democracia. A Constituição americana em nenhum momento fala em democracy, fala em republic, mas na concepção inglesa que vem de James Harrington, que foi absorvida pelos federalistas americanos e pelos fundadores da República Americana, a República era sinônimo de democracia, eventualmente representativa ou direta. E quem disse isso foi o próprio Dr. Lúcio Flávio John Adams, que, embora não tenha participado da convenção, tinha produzido escritos que foram utilizados no texto da Constituição americana. Foi John Adams, e isso foi reproduzido por Rui no Brasil, John Adams, que disse, a republic is a government of laws, not of men. Uma república é um governo de leis, não de homens. Na realidade, quando John Adams escreveu isso, ele estava a reproduzir parte da obra de um grande pensador político inglês do século XVII, James Harrington. E ele diz isso. E ele avança para dizer que a Constitution is a great achievement of a nation. A Constituição é uma grande conquista de uma nação. But it doesn't work by itself. Mas ela não opera sozinha. It has to be implemented, tem que ser implementada by the branches of the government on behalf of the law. Mas ela tem que ser implementada pelos poderes da República em nome do povo, or by the people themselves, ou pelo próprio povo. E aí ele estava a falar nas democracias representativa e direta. Rui foi buscar exatamente na fonte americana, que está baseada nos escritos de John Adams, a nossa concepção de república. E justamente John Adams concluía destacando um ponto fundamental da fala do eminente professor e presidente Lúcio Flávio. Veja bem, John Adams disse, prosseguindo nas reflexões dele, ele disse, the empire of laws, o império das leis, is concerned with rights. Tem a ver com os direitos. The empire of man, o império dos homens, is concerned with power. O império dos homens tem a ver com poder. E aí acrescentou aquilo que Rui trouxe e reproduziu como espinha dorsal do nosso sistema político-jurídico. Disse ele complementando. Ele disse que checks and balances are the means to secure the rule of law. O sistema de pesos e contrapesos é um meio de se garantir o império da lei. Isto é, para permitir que o direito controle o poder. Então, essa questão da divisão dos poderes e do estabelecimento de sistema de pesos e contrapesos é fundamental no regime democrático. Um poder como o judiciário, que na concepção do grande Hamilton, que foi o maior dos federalistas, deveria ser the least dangerous branch, o poder menos perigoso, ele não pode se transformar, pelo uso abusivo das suas competências, em the most dangerous branch, no poder mais perigoso. Aliás, esse confronto está estabelecido historicamente em duas grandes obras que foram produzidas nos Estados Unidos, duas grandes obras por dois grandes juristas americanos. Um foi o professor Alexander Bickel, da Universidade de Yale. No final dos anos 50, início dos anos 60, ele produziu uma obra notável, uma denominação dada por Hamilton ao judiciário, como The Least Dangerous Branch. Tem uma obra notável de Bickel, referida e aplaudida até hoje, sob a denominação
the least danger branch. Ele traz uma metáfora estabelecida pelo grande Hamilton num dos seus famosos artigos, The Federalist Papers, que foram artigos escritos em Nova York, para o povo de Nova York, com a finalidade de estimular o Estado americano, quer dizer, no caso autônomo, na época, a aderir à Constituição americana, entrando no contexto do federalismo americano. Foi Hamilton que, notavelmente, sob o pseudônimo de Publius, no The Federalist, the 78th, no 78, Federalista 78, falando sobre the judges as the guardians of the Constitution, os juízes como guardiões da Constituição, ele escreveu: enquanto o executivo tem a espada, o legislativo tem o dinheiro, a bolsa, o orçamento, o que o judiciário tem é judgment and integrity, julgamento e integridade. Ou ele se impõe, é o que chama de self-restraint, uma autocontenção, ou fica muito difícil num regime democrático em que deve prevalecer, em última análise, a palavra final do judiciário, garantir a rigidez do sistema. Então, a observância da separação de poderes com a autocontenção no exercício desses poderes é fundamental para um regime democrático. Foi por isso que o grande Adams, citando James Harrington, repetiu que the checks and balances are the means to secure the rule of law. O sistema de freios e contrapesos é um meio de se garantir o império da lei, o cumprimento da lei. Então, essa questão trazida pelo presidente Lúcio Flávio também é uma questão muito cara à democracia. De que forma os poderes vão se comportar? De que forma eles vão cumprir a missão constitucional de implementar a Constituição, na expressão de John Adams, tantas vezes repetida pelo próprio Rui Barbosa. Rui repetia muito. Rui referiu muito John Adams nessa concepção que terminou moldando a notável Constituição Principiológica Americana de apenas 7 artigos. Pois bem, essa questão é uma questão relevante no Brasil. Por exemplo, o que é que nós temos? Nós temos o sistema americano reproduzido aí. O sistema de checks and balances, o sistema americano. A nossa república, veja, Rui trouxe com a denominação na época de República dos Estados Unidos do Brasil. Foi a denominação. Tá? E depois, a Constituição de 88, agora, aperfeiçoa. República, a nossa república é federalista, presidencialista, mas, ainda que os americanos tenham trazido em república o conceito da democracia, a Constituição brasileira foi mais além e proclamou que a República Federativa Brasileira se constituía em Estado democrático de direito. Então, a própria Constituição explicitou o seu comprometimento direto com o Estado democrático de direito, embora se pudesse inferir que o regime democrático trouxesse implicitamente essa noção de democracia. Então, numa democracia, a observância estrita do princípio da separação dos poderes é fundamental. E, em se tratando de judiciário, eu diria é vital, porque o judiciário profere a última palavra para a afirmação do sistema de garantias. E não podemos pensar absolutamente que, em algum sistema democrático, se possa estabelecer sistemas paralelos, ainda que episódico, de supressão de direitos e garantias constitucionais. Então, é fundamental se procurar sempre garantir a rigidez das instituições e do nosso sistema de garantias. E, para isso, nós estamos aqui, nós advogados, para discutir, para debater, na verdade, para denunciar quando preciso for. Então, é fundamental para a nossa democracia. Mas eu avançaria para mostrar também o quão importante e profundo tem sido esse debate. O nosso presidente Leonardo trouxe para compor esse quadro de reflexões democráticas um outro valor que se confunde com a própria democracia, que é a observância do due process of law, o devido processo legal, que foi notavelmente construído na Constituição brasileira, também a partir da experiência americana. Aliás, isso é um dado que muitos jovens advogados não conhecem. O nosso direito
embora substancialmente vinculada ao sistema da civil law, do direito civil, do direito escrito, que vem da experiência romano-germânica, na realidade ele tem, em matéria constitucional, matriz americana. Em matéria constitucional, matriz americana. Foi Rui que nos filiou à sistemática de direito constitucional americano. Então, em matéria de direito constitucional, nós nos filiamos ao sistema americano. E, em matéria de direito infraconstitucional, estamos inteiramente vinculados ao sistema da civil law, por influência dos portugueses. Por influência dos portugueses, nós absorvemos direito colonial, depois vem a independência, vem a república, e nós ficamos vinculados ao sistema não da common law, mas ao sistema da civil law, que é o romano-germânico. Então, pois bem, o due process of law foi mais uma influência que os americanos projetaram para o mundo inteiro. O mundo inteiro. A concepção nascida lá na Carta Magna de 1215, como observância da lei da terra, né, significou a base para o due process of law, referido por Leonardo, que tem que ser observado como fundamento central do sistema de garantias e do Estado democrático de direito. Isso veio da Carta Magna de 1215. Depois, o Bill of Rights em inglês reproduziu numa versão inglesa, porque a Carta Magna foi redigida em latim, mas a Carta Magna era um diploma que falava em liberdade, mas uma liberdade que não se revelava na igualdade. Por quê? A liberdade da Carta Magna era para os barões de Runnymede. Foi a concessão da realeza aos barões. Então, a liberdade no sistema inglês só passou a se revelar na igualdade quando o cidadão inglês passou a ter direitos subjetivos, quando ele passou a ser reconhecido como cidadão. Aí, aquele enunciado genérico da Carta Magna, que é até hoje referido como base primeira do constitucionalismo, passou a se revelar na igualdade, porque passou a se aplicar ao cidadão inglês. E aí, o Bill of Rights falou pela primeira vez em The Law of the Land, na lei da terra, que é a tradução literal do Per Legem Terrae, da Carta Magna. Ao depois, os jurisconsultos ingleses passaram a utilizar como due process of law, como devido processo legal, mas só nos Estados Unidos o due process of law ganhou essa dupla dimensão notável de garantia formal, procedure due process of law, e da sua dimensão substancial, substantive due process of law, a nos permitir o controle da prática até de atos legislativos pela via da razoabilidade como projeção material de due process of law. Então, meu caro presidente Leonardo Campos, a sua reflexão sobre a observância da garantia do devido processo legal completa esta manhã, tarde, de discussão relevante sobre a consistência ou inconsistência da nossa jovem democracia, na verdade, e os seus destinos. Razão do nosso encontro agora e aqui. Reflexões belíssimas que merecem ser estendidas, não, por muito e muito tempo, tal a riqueza do debate que aqui se estabeleceu. A questão é muito relevante e, por isso mesmo, é que nós estamos mobilizados para discutir os destinos dessa jovem democracia brasileira. Aliás, os ingleses costumam dizer que, para que se consolide uma democracia, uma determinada sociedade precisa de pelo menos 500 anos. Se é assim, estamos felizes, porque ainda estamos na nossa primeira infância. Muito obrigado a todos. Agradecemos as palavras do presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia, Dr. Nabor Bulhões, e para encerramento do evento Live da OAB pela Democracia com os presidentes das seccionais da região Centro-Oeste, convidamos o secretário-geral adjunto e representante da região Centro-Oeste na diretoria da OAB Nacional, Dr. Ari Raguiante Neto. Pois não, professor, pode falar. Eu poderia, antes do nosso eminentíssimo presidente da mesa virtual, só fazer um registro, não é complementação da fala, isso é muito importante. Presidente, me permite um segundinho, presidente Ari, um segundinho, só para registrar, quer dizer,
o compromisso, destacar a importância dos membros da comissão, da nossa Comissão de Defesa da República e da Democracia. Eminente presidente, seria uma falha minha se eu não registrasse as grandes contribuições dadas por Felipe Selvati de Santos, do Espírito Santo, que é membro da comissão, Aldo Silva Arantes, foi deputado constituinte, tem uma notável contribuição para a causa da democracia no Brasil, Astrobaldo Ferreira Costa, do Piauí, Francisco de Assis de Assunção Moraes Filho, do Maranhão, Gustavo Henrique de Brito Alves Freire, Pernambuco, um grande interlocutor permanente sobre esse tema, Luiz Antônio Palaoro, de Santa Catarina, Luiz Geraldo Távora, de Roraima, Willerson Matias Alves de Lima, do Ceará, e Erval Ribeiro, de Piauí, e Silvio Pessoa de Carvalho Júnior, de Pernambuco. São grandes companheiros da comissão, grandemente comprometidos com esse movimento de mobilização dos advogados brasileiros em defesa dos ideais republicanos democráticos. Muito obrigado, presidente Ari, por ter me permitido fazer esse brevíssimo complemento. Muito obrigado. Bom, então, antes de encerrar, eu queria agradecer a todos os presentes, os 4 presidentes da região Centro-Oeste, Délio Lins e Silva, do Distrito Federal, Lúcio Flávio, de Goiás, Léo Campos, do Mato Grosso, e o meu irmão querido Mansur Elias Carmuche, do Mato Grosso do Sul. Todos, como bem colocou o professor Nabor, aliás, cuja síntese é espetacular, ao final, fez uma síntese das passagens de todos os presidentes nesta live pela democracia, com uma perfeição que não me surpreendeu, mas que me deixou deveras feliz. E enquanto falava o professor Nabor, eu observava ao fundo as suas obras, as suas obras, e não por acaso me chamou muito a atenção, queridos e estimados presidentes, e a todos que estão conosco nesta manhã, me chamou muito a atenção a obra Rise to the Greatness, que é a Ascensão de Abraham Lincoln. E falando em Abraham Lincoln, e daí com isso gostaria de encerrar, eu trouxe aqui uma frase que me chamou muito a atenção e que me parece muito apropriada, de Abraham Lincoln, que diz tudo com este debate que passou pela República, federalismo e democracia. Ninguém é suficientemente competente para governar outra pessoa sem o seu consentimento. Acho que, de certa forma, democracia, república e este debate, federalismo, que foi feito nesta manhã, numa série de lives, professor Nabor, que vem sendo feita por orientação do Conselho Federal, nas 5 regiões do país, de certa forma, elas podem encerrar uma série de conclusões, mas eu me sinto aqui na live do Centro-Oeste, representando a diretoria, o presidente Felipe Santa Cruz, apto a dizer que ninguém é suficientemente competente para governar outro sem o seu consentimento. Me parece que é a mais pura tradução da democracia representativa, citada, de certa forma, por todos os que puderam se apresentar nesta manhã. Então, agradecendo aos 4 riquíssimos presidentes do Centro-Oeste e agradecendo as belas lições do professor Nabor, nesse cenário magnífico de obras extraordinárias, que eu pude apenas pensar esta, que diz respeito à ascensão de Abraham Lincoln. Eu quero encerrar a live da democracia do Centro-Oeste, deixando um abraço do Conselho Federal a toda a advocacia que teve a oportunidade de estar conosco nesta manhã. E assim declaro encerrado esta atividade do Conselho Federal.